isso aí, nós voltamos agora com a Elizabeth. Eu a chamo carinhosamente de Cici, né, Cici? É um prazer tê-la aqui comigo. É um prazer imenso estar aqui. Eu me sinto muito honrada com isso. É um prazer tê-la aqui. Muito legal. Tantas coisas lindas. Eu quero que você se defina para o público, Cici. Na realidade, eu adotei Avaré como minha cidade natal. Eu vim de São Paulo via casamento. E eu e meu marido decidimos que criar filhos aqui nos daria muita tranquilidade e segurança. Eu nunca me arrependi disso. Hoje meus filhos são adultos e eu acabei fincando raízes aqui. Há quanto tempo? Isso foi há 36 anos atrás. É. Então, Avaré hoje é minha cidade natal. Eu não me vejo mais como paulistana. Eu adoro ir para São Paulo, mas não é mais a minha praia. Eu gosto de ir lá para me divertir. Para passear. Tenho um ou outro trabalho lá sempre, mas mais a título de projeto. Obra mesmo, eu prefiro tocar aqui na região. Então, enfincando o pé aqui, que vocês ficaram por aqui, você já tinha um olhar de lince quanto à profissão, ou não? Você ainda não pensava nisso? Na realidade, eu sou formada há 40 anos, então eu já trabalhava nisso como solteira. Em São Paulo? Em São Paulo, mais precisamente em Mogi das Cruzes, na Valmet. Eu iniciei minha carreira profissional lá, porque a Valmet era uma indústria que estava ampliando e ampliando tanto que eles criaram um departamento de engenharia. Então eu fui aceita lá, meu primeiro trabalho, claro, com toda aquela inexperiência, aquela insegurança, mas foi uma grande lição. Você é arquiteta ou engenheira? Eu sou arquiteta. Arquiteta, é. Eu crio e os engenheiros que se virem para fazer aquilo reproduzir o que ela criou. Para aquilo ficar em pé. Não, estou brincando. Eu acho que a arquitetura e a engenharia, elas caminham muito junto. Não há por que existir um rixa, tá? Não tem por que ter uma competição. Um complementa o outro. Tem muitos engenheiros muito criativos que dão soluções fantásticas no nosso projeto, às vezes uma complementação. E eu acho que o arquiteto tem a obrigação de projetar dentro de uma viabilidade. Você não pode criar um absurdo e depois jogar isso na mão de um engenheiro estrutural e falar, vire-se. Ele vai sofrer um horror, chorar, não vai conseguir. Primeiro isso e depois fica inviável economicamente. Eu posso inventar ou criar coisas monstruosas, mas elas precisam ficar em pé. Então, aí você tem que trabalhar muito casadinho com o engenheiro. Aí depois você tem os projetos complementares. Você tem um projeto de hidráulica, que vai ser desenvolvido pela engenharia, um projeto de elétrica, que vai ser desenvolvido pela engenharia. Aí volta de novo na arquitetura, que é a parte da finalização, do revestimento, da decoração, do paisagismo, mas sempre aliado junto com a engenharia. Hora nenhuma eu estou querendo dizer que o engenheiro é menos. Tem coisas que são você está dizendo que é paralelo, absolutamente, né? Muitos falam que a profissão é sombreada uma na outra. Não, eu acho que cada um tem o seu campo e dá para conviver muito bem. Eu tenho uma parceria ótima com o Gustavo da Gegon. Nós trabalhamos muito juntos. Eu tenho várias equipes de empreiteiro, mas eu trabalho com ele como construtora também e é muito bacana. Mas aí quando um possível cliente chega, porque ele quer a sua, até te pergunto depois, Cici, ele quer a sua mão, ele quer o seu, como é que fala? O seu savoir-faire naquela obra, ele quer o seu nome, ele quer aquela sua assinatura. Só que ele fala pra você, mas eu quero tal engenheiro, porque ele é da minha família, alguma coisa, como é que você faz? Não há problema algum. Não existe. Uma coisa é o projeto. Então eu sou o primeiro passo no sonho de uma casa, tá? Eu acho que um bom profissional, ele vai saber cativar, entender o que o cliente está querendo. Seja na forma do estilo, seja na forma da parte econômica, que é fundamental, porque nem sempre o sonho é possível, então a gente tem que trabalhar com essa realidade também. Mas eu já falei isso uma vez numa outra entrevista e reitero, nós fazemos parte de um momento muito feliz na vida de uma família, de um casal novo, que é o sonho. Então, eu quero fazer uma casa. Se enchem os olhos de esperança, de desejos, e a gente vai trabalhando essas ideias e coordenando e fazendo acontecer. Aí a logística fica por parte do engenheiro. Aí terminou a parte do estudo, eu desenvolvo o projeto de arquitetura com todos os detalhes.
por exemplo, até numa distribuição de elétrica, eu vou falar, eu quero aqui esse trilho com essas luzes, porque eu quero iluminar esse painel, essa parede. Então, isso tudo faz parte da arquitetura. Aqui vai ter um jardim interno, ele vai ser iluminado de tal jeito, ou ele vai ter uma fonte. Então, eu vou prever um ponto de hidráulica. Terminei isso aqui, eu entrego isso na mão do cliente e ele terminou a parte gráfica. Pronto. Aí vem segunda etapa, que é aprovar toda essa parte gráfica na prefeitura. Tá. Eu ainda entro como autora do projeto. E aí entra a direção técnica da obra, que é a obra em si. Onde muitas vezes, na maior parte das vezes, eu sou contratada. Seja para fazer a direção técnica, então eu só vou lá e vejo a boa aplicação do material. Ou a parte mais interessante, a administração. Então eu me responsabilizo pela compra do material. O que pode parecer inicialmente um pouco caro, mas não é. Porque nós temos várias obras que nós estamos administrando. Automaticamente, o nosso fornecedor vai dar um preço especial, a gente faz cotação, e se o preço dele não estiver bom, eu sei que eu tenho outras fontes de compra. Então, isso é fundamental para que o produto final saia bom, bonito e barato. Ou seja, de repente, você está com 3 obras. E você tem um fornecedor para material para as 3? Não. Sempre coto. Ah, tá. Cada prego que é solicitado pela obra, pelo mestre, ela é cotada. Tá. Porque naquele dia, aquele prego, estou dando um exemplo, pode ficar mais barato ali do que em outra fonte. Entendo. Então, se eu não fizer a cotação, eu estou ludibriando o meu cliente. Porque ele está pagando por um serviço que ele não está tendo. Okay? E aí o engenheiro entra secundariamente... Aí o engenheiro entra junto, me fornecendo o projeto estrutural, o projeto de hidráulica, o projeto de elétrica. Se eu for responsável por tudo, eu vou tocando. A arquitetura permite que você abranja todos esses setores. Mas eu sou da premissa que quem é bom em tudo, na realidade, não é tão bom assim. Então, eu não dá, sei... né, gente? Temos que delegar, temos que dividir tarefas, não é assim? É bem por aí. E eu acho que a minha parte é a arquitetura, é a criação e é ver aquilo lá se erguendo da maneira como eu idealizei e como o meu cliente sonhou. E me fale então, uma coisa. Preciso de uma complementação. As suas casas, Cícia, aqui em Avaré, são muito bonitas, elas são... Ai, obrigada. Vamos lá, eu legal. como leiga, Fiquei muito feliz. Aqui eu sou, gente, eu tenho várias casas vizinhas, que são todas de Cici. É verdade, ali no Jardim Europa, perto da sua casa, eu tive o prazer de fazer. Elas são neoclássicas, elas têm um perfil todo seu que nós sabemos. Onde você se inspira? Quais são suas referências? Na realidade, não é bem que você impõe o estilo. Tá. Você, nessa primeira entrevista com o cliente, você vai sentindo o que ele quer. O que ele quer. Porque se ele quer uma estrutura moderna em que não apareça o telhado, não tem problema algum. Tá. Fazemos também. Mas os arquitetos, de um modo geral, são procurados pelo estilo que eles têm. Exatamente, é isso que eu estou querendo Então, quem me procura sabe que eu gosto de jogo de telhado, que eu tenho essa mania de fazer sobrados que tem uma parte de terra em volta, então não fica parecendo um caixotão. Exato. Você mesmo tem um exemplo ótimo do Rodolfo Martins na sua frente, que é uma casa sim. térrea, porém tem uma parte elevada muito bacana. Então... você fez a casa do meu vizinho? Do Rodolfo e para baixo do Tiago Greati e mais para baixo a do Matheus. Ali naquela rua a gente... Não, mas do Rodolfo, meu vizinho? Rodolfo Martins. Não do filho, do pai? Do filho. Do filho, da frente. Da frente. Do outro lado da rua. Que é o neoclássico, que é o clarinho, os tons... É um contemporâneo, porém não moderno. Exatamente. Vamos supor assim, é clássico. A leitura é clássico. É isso mesmo. É pouco provável que uma casa naquele estilo vai ser pintada de lilás. Exatamente, tá? não existe. Porque isso não se encaixaria totalmente. Porém, eu gosto muito de cores dentro. As minhas paredes dentro sempre tem algum colorido. Carminho, alguma coisa, uma parede carminho. Um azul petróleo é maravilhoso. Adoro. Um ocre. Depende do que vai ser colocado depois de mobília. Mas eu digo isso porque, assim, Avaré tem umas casas clássicas, neoclássicas, que é a cara da Cici, da assinatura Elizabeth Clendist. Se nós vamos para outras cidades aqui do interior, que ou seja, quando nós vamos num bairro residencial, que é o que ela tem muito hábito de fazer as casas,
A gente falou assim, aqui não tem casa da Elizabeth. Olha, por quê? Porque você, na realidade, você deu um plus na sua assinatura, no seu estilo. Ai, obrigada. Puxa, agora realmente... Ó, podemos parar por aqui, tá ótimo. Não, brincadeira. Por exemplo, o Terras Altas, que é um condomínio que está surgindo. Você entra lá dentro, eu estou com 4 projetos em franco desenvolvimento. E nós temos quantas casas lá construindo? Acho que 5. Eu estou finalizando uma e hoje estamos fazendo a fundação do arrimo de outra e tem uma que vai iniciar agora em janeiro. E eu tenho certeza que aquilo que você falou, a pessoa vai entrar e vai falar, isso aqui é uma casa da Cici ou da Elizabeth, exatamente. Então, a gente cria um estilo, sem dúvida nenhuma. Onde você se inspirou de início? Porque aí você manteve isso. Claro que o cliente, se ele quer uma casa mais rústica, ele não vai chamá-la. Mas então, não, quando ele quer o seu contrário, estilo, ele vai. Eu tenho muitas casas na Represa, totalmente rústicas. Você não é só... É que aqui você está vendo urbano. Eu estou vendo urbano. Tá? Eu trabalho muito em Campos de Olambra, na Olambra. Lá você trabalha muito rústico. Muito onde o meio ambiente em volta, que é terra, não vai... Imagina uma casa branquinha que nem essa. Então você se ambienta. São branquinhas, clarinhas, clean ao extremo. E você tem que se ambientar realmente em um lugar onde vai chover muito. Eu acho que um arquiteto que não tem versatilidade, ele diminui muito o nicho dele. Sim. E ele acaba se condenando. Porque eu acho que a arquitetura é, antes de mais nada, muita pesquisa de material. Então hoje você trabalha muito ecológico. Eu acho que é uma casa, se possível, ser sustentável. Antigamente você tinha o aquecimento solar. Isso eu quero no próximo bloco. Legal, ok. Mas você tem que se inovar, então você pesquisa muito, você não descansa, você à noite você está folheando, você está procurando alternativas de materiais, os materiais que entram na moda, que saem da moda. Eu queria saber sobre materiais, como é que você instrui aquela criatura incauta, vamos supor, você vai procurar ajuda de um profissional como a Cici, você não sabe nada, entendeu? Ela vai ter que incutir na sua cabeça e mostrar os materiais, ou um porcelanato, ou um mármore, o que custo-benefício. Como é que você faz? Eu tenho como regra, independente do que, se eu fui contratada só para o projeto, por exemplo, e não para a obra, eu sempre falo para o meu cliente, eu sou a mãe desse projeto até o final. Então você fique à vontade de me chamar na hora da compra do acabamento. Eu gosto de ir junto na loja. Por quê? Muitos materiais são lindos e são caros. Então a minha cliente feminina fala, mas eu me apaixonei. Falei, calma que dá para adaptar, fazer um detalhe com esse material. Pronto. Se dinheiro não é problema, beleza, fazemos uma parede inteira. Nada-se de braçada, caso contrário. Caso contrário, você se adapta. E eu acho que o meu cliente de menor poder aquisitivo é um grande desafio. Porque é você chegar num resultado que vai deixar a pessoa extremamente feliz com pouco investimento. Ou o cliente de financiamento, que é um cliente muito assíduo nosso. Porque você faz um financiamento, você tem um X que você pode gastar. Fale-nos mais então sobre isso. Então vamos supor, se a criatura é financiado pela Caixa ou por outra empresa, ele pode fazer uma casa com você? Qualquer cliente. Porque a gente olha assim e fala, meu Deus. Não. A grande maioria dos meus clientes é aquela casa de 150 metros, 160 metros, que é um padrão classe média normal. Mas eu faço muito... junto com a Celi Ferreira, nós estamos fazendo um predinho popular. Ai, que bacana. É muito gostoso. Vem aqui logo também. Vai ser muito legal. Então, vai ter o lançamento agora, a gente vai começar a obra de um predinho residencial ali em cima, onde ela já fez o Dona Carmen. E ele é muito bacana. São 2 dormitórios, isso tudo está dentro de 52 metros quadrados. Isso é um desafio. Você dá qualidade em pouco Colocar espaço. O dedinho de vocês. Isso é uma delícia. E, gente, um dedinho dela vale muito. Arquiteto não é caro. Arquiteto tem que ser bem aproveitado. Tem que tirar, então, esse estigma da mente das pessoas. O arquiteto tem que ir com você até o final. Até a hora em que você está abrindo a cerveja, que você está... Puxa, legal, é isso. Aí eu me sinto bem. Aí eu estou feliz. Porque muitas vezes, eles até chamam depois para eventualmente
Batizar o filho, crismar o filho. Não, mas casamento fica tão sim. íntimo. Não é? Não você fica assim, íntimo, você fica participa íntimo. da vida da família. Eu sei. Pelo menos durante um ano e meio, dependendo do prazo dessa obra. Tá? Então esse prazo pode ser acabar em 10 meses. Por exemplo, essa obra que nós estamos começando hoje, a nossa ideia é entregá-la dentro de 11 meses, então é muito rápido. Mas o cliente já é a terceira construção que eu vou fazer para ele. Então é legal, é um cliente satisfeito que está me procurando de novo, isso é muito satisfatório. E agora ele falou, eu tenho pressa, eu quero entrar nessa casa até o fim do ano, não seja por isso. E a pressão? Aí é gostoso. É um desafio, mas daqui a pouco... gostoso. Não tem obra que não tenha problemas, isso não existe. Não existe. Só não tem problema e não tem erro quem não trabalha. Vai ter, no avançar da obra, vai ter aquele cliente que ele está com medo, ele está amedrontado, ele está insatisfeito, mas é porque ele está... Isso é muito, quando o cliente está inseguro, por exemplo, se acontece alguma coisa no meio da obra, e ele vem bravo e nervoso porque o dinheiro está escoando, como é que De um modo faz? geral, o cliente sempre está inseguro desde o momento em que ele te procurou, porque é uma novidade para ele, salvo quando ele já fez várias casas. Então, ele durante a obra, ele não consegue visualizar, porque a coisa tem que ficar feia para ficar bonita. Então depois, quando acabou o dinheiro dele no meio do caminho, isso não é insegurança, isso é tragédia. É o desespero, gente. Então a gente toma muito cuidado com o planejamento, e o planejamento financeiro. E eu sou muito honesta sempre com os clientes, falo, olha, nós podemos partir para esse caminho, isso vai custar X, isso vai custar Y. E aí ele vai me dar uma diretriz. E quando um cliente chega e fala, não, mas eu vou vender um carro para construir, fala, não, fique com o carro. Se ele vai vender o carro na época do revestimento, pode vender, porque com esse dinheiro ele vai acabar e vai ter chance de ter outro carro. Senão ele, no começo, ele perdeu o carro, ele perdeu o sonho, ele perdeu a casa, claro. E aí não é bom para ninguém. E se não é bom para o cliente, não é bom para mim. Porque eu não quero, não é só pelo cliente, é pela casa, pela construção, pelo que você investiu ali em ideia, você quer ver a coisa crescer, acontecer. Daqui a pouco, mais um pouquinho da Elizabeth, quero continuar em materiais e eu quero já passar para metais e louças. Daqui a pouco. Legal.